Olá, crianças! Vamos começar a nossa aula de português no livro APES, quinto ano. Pega o seu livro, abra na página 163 e 164 e vamos começar a nossa aula. Aprofundar o conhecimento sobre verbos no modo subjuntivo. Vamos relembrar tudo. Então, para começar, vamos nos divertir lendo essa tirinha. E se a gente desse uma olhada na porta dos fundos primeiro? Então, vocês percebam aí o H e a sua turma tentando invadir um castelo com essa porta fortíssima de metal. Então, ele levanta uma hipótese, uma situação de que se fosse lá por trás, ou talvez a porta estivesse aberta, a porta dos fundos, ou fosse mais fácil de ser arrombada. Não é mesmo? Então, vamos relembrar aqui o que é o modo subjuntivo dos verbos. Os verbos no modo subjuntivo, eles expressam o que é duvidoso, incerto, hipotético. Então, aqui tem uma hipótese. E se desse? Então, onde podemos encontrar o verbo? O verbo aqui, ó, desce. E a partícula que acompanha o verbo no modo subjuntivo? Se. E se desse? E se a gente desse? Entendeu? E se eu fosse? E se nós fôssemos por trás? E se nós olhássemos? Então, olha só a dúvida, o modo subjuntivo. E se? Tá vendo? Então, vamos lá para a questão. Letra A. Por que o amigo de H teve a ideia de dar uma olhada na porta dos fundos primeiro? Então, o que é que você acha? Responda aí no seu livro. Letra B. Que verbo ele usa para expressar essa ideia? Letra C. Pensando na situação em que eles estão, por que podemos dizer que essa ação é duvidosa? Então, olha só, eles estão tentando arrombar o castelo, o castelo aqui pela porta da frente. Tá vendo que a porta é bem difícil, né? Bem de metal, bem resistente, bem reforçada. E então, eles lançam a ideia de que se fosse por outro caminho, de outra maneira, talvez eles conseguissem. Então, pensando na situação em que eles estão, por que podemos dizer que essa ação é uma ação duvidosa? Será que vai dar certo? Será que a porta vai estar aberta? Será que a porta de trás é mais fácil de ser arrombada? Ou até mesmo, será que lá atrás tem uma porta? Não é? Vamos agora para a segunda questão e vamos nos divertir lendo outra tirinha. Se eu tivesse um cão, ele brincaria comigo na neve. Eu tenho um cão, mas ele não brinca comigo na neve. E o cachorrinho lá pensando, o Snoopy, o general Pershing, não gosta que seus oficiais brinquem na neve. Então, aí está a desculpa dele porque que ele não brinca na neve, né, gente? Mas, olha só, se eu tivesse um cão, ele tem um cão? Não. Tá aqui uma situação de quê? De hipótese. Se eu tivesse, o outro já diz não, ó, eu tenho um cão. Então, aqui nós temos o verbo no modo indicativo, eu tenho um cão, uma ação certa, que não resta dúvida. E aqui nós temos uma ação duvidosa, uma hipótese, uma situação hipotética. Se eu tivesse um cão, ele brincaria comigo na neve. Mas esse aqui tem e não brinca. Então, nós temos dois pensamentos diferentes, não é isso? Letra A. Sublinhe a fala do personagem que indica algo incerto, irreal, que pode ser que aconteça ou não. Letra B. Pinte uma fala que expressa algo que está acontecendo no presente. Então, você vai lá procurar aqui algo que está acontecendo no presente e pinta, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, o verbo ter em eu tenho, no modo indicativo, ou seja, uma situação acabada, certa, presenciada. E aqui nós temos, né, mesmo, o tivesse, numa situação hipotética, certo? Numa situação que expressa aqui, ó, que algo é real, é certo, e essa aqui é uma hipotética, se tivesse, mas não tem. A questão, leia a tirinha a seguir. Alto! Quem vem lá? Amigo ou inimigo?
Se eu fosse inimigo, iria dizer que sou inimigo? Ele tem razão. Letra A. O que provoca o humor da tirinha? O que é que provoca o humor da tirinha? É ele perguntar, amigo ou inimigo? É o outro responder lá do escuro? Se ele fosse inimigo, iria dizer? Ou é quando ele para e pensa, ele tem razão? Fez uma pergunta que não seria respondida com sinceridade. Então, o que provoca o humor da tirinha? Veja aí e responda. Letra B. Copie a fala da tirinha que levanta uma hipótese, uma possibilidade de algo acontecer ou não. Então, presta bem atenção. Essa fala, essa ou essa, ok? Letra C. Que forma verbal é usada para indicar essa hipótese? Então, você vai procurar o verbo na fala que você pintou e vai colocar aqui, que forma verbal, certo? Ok? Então, o verbo conjugado, né? Letra D. De que modo verbal é empregado para construir essa hipótese? O modo subjuntivo, que expressa uma dúvida, algo incerto, hipotético, ou o modo indicativo, que expressa o que é real, certo? Então, nós temos aí hora de organizar o que estudamos. Vamos ver o esquema? Verbos. Nós estudamos verbo no modo indicativo, que expressa o que é real, certo? Verbo no modo subjuntivo, que expressa o que é duvidoso, incerto ou hipotético. E ficamos por aqui e até a próxima aula.